O suicídio é considerado um dos pecados mais graves que o ser humano pode cometer, a ponto que a Kabbalah traz isso com uma gravidade quase inigualável. Mas será que existem casos que não seria tão grave assim o suicídio, ou até mesmo que o suicídio seria permitido? É isso que a gente vai estudar hoje. Nós sabemos que Deus dá vida ao ser humano, Ele dá a nossa alma, Ele dá o nosso corpo. Da mesma forma que o nosso corpo ele foi dado como um presente condicional. A gente não pode fazer com o nosso corpo tudo o que a gente quer. O exemplo disso é tatuagem, ou a pessoa se infligir tatuagem. A gente tem um vídeo aqui que você pode ver e você vai aprender exatamente o que eu estou falando. A mesma coisa e talvez ainda com mais força vale para a nossa alma. Se Deus me deu a alma e Ele me dá a vida, eu não tenho direito de abreviá-la. Deus, quando uma pessoa nasce, Ele determina quanto tempo uma pessoa tem de vida, quais as missões que ela tem que fazer. Então nós não temos a permissão de terminar essa vida mais cedo. Onde está escrito isso na Torá? Então, se eu trouxer para você agora o livro Gênesis, no 9º capítulo, 5º versículo. Mas eu cobrarei seu sangue se vocês tirarem suas próprias vidas cometendo suicídio. Então, a gente vê aqui que o suicídio está escrito explicitamente já no começo da criação. É interessante que 2 versículos depois, a Torá está tratando, sabe de quê? Do assassinato. A gente está vendo que a gente está numa categoria. Eu não estou falando de forma completamente formal, mas o suicídio lembra muito o assassinato e a gravidade. O assassinato é visto como um dos 3 pecados mais graves, algo que é uma destruição enorme. O suicídio, talvez ainda mais. Porque os prejuízos que a gente vai aprender agora que o suicídio traz são quase inigualáveis. Vamos ver. O Arizal, na Kabbalah, o Rabbi Yitzhak Luria, ele traz algo muito forte. A verdade às vezes dói, mas a gente tem que falar. Ele diz o seguinte: a pessoa que comete suicídio não tem parte no mundo vindouro. Uau! Você sabe o que isso significa? O mundo vindouro é aquela parte da criação quando as pessoas, depois da ressurreição dos mortos, tá? A gente tem um vídeo aqui no canal sobre a ressurreição dos mortos e sobre o mundo vindouro. Então, depois dessa etapa, quando as pessoas sim vão sair dos seus túmulos e as almas que estão no mundo das almas vão voltar a se reunir aos seus corpos, agora elas vão viver pela eternidade numa felicidade plena e eterna. E essa pessoa não tem direito a isso. A pessoa que comete suicídio, ela pensa que ela está somente matando o seu corpo, mas na prática, ela também está matando sua alma. A maioria das pessoas não se tocam, não sabe desse fato que é tão grave. A gente ouve falar, uau, é uma coisa grave, é uma coisa que é errada, mas eles não se tocam da parte da alma, que é uma parte que não tem volta. O corpo, ele realmente foi criado com um tempo limitado. O corpo envelhece, a alma não. Então eu tenho que tomar muito mais cuidado com a minha alma. Mas será então que vale para todos os casos? Ou será que existem casos que o suicídio não é tão grave? Ou será que nem é considerado suicídio? Ou será que é até mesmo permitido? A gente já vai ver isso, mas antes eu quero te ensinar mais uma coisa. Você sabia que quando uma pessoa falece, nós temos a oportunidade ainda de elevar a alma dela? Como? Existem atos que um ser humano pode fazer por um ente querido que faz ele ficar mais próximo do Criador do que ele fez aqui em vida. Por exemplo, se eu leio salmos para Deus, em homenagem à elevação da alma daquela pessoa. Se eu estudo Torá agora, você está estudando Torá, você dedica o seu estudo
para a pessoa que você ama, que já saiu desse mundo, o seu estudo de Torá vale para ela também. Tem pessoas que fazem de uma forma ainda mais impressionante, elas pedem, tá, permissão para que a aula todas as pessoas, 15 mil pessoas vão ver a aula, que todo o mérito dessas pessoas seja em prol da elevação da alma do meu ente querido. Então a gente pode fazer por essas pessoas. Existe uma reza mística que se chama o Kadish, que vem da palavra sagrado, Kadosh. Também é algo que nós podemos fazer, tá? Existem muitas coisas. A pessoa que comete suicídio, diz a Kabbalah, não faz sentido. Não existe luto, não existe elevação da alma, porque o prejuízo foi grande demais. Ok, a gente entende que um caso normal de suicídio é assim, mas vamos tratar dos casos, talvez especiais, que na verdade pode ser que sejam a maioria dos casos que a gente conhece. A gente vai analisar, na verdade, duas características. A primeira característica é onde a Bíblia fala pra gente cometer suicídio. Uau, existe uma coisa dessa? A gente já vai ver. O segundo caso é o caso que uma pessoa se suicidou, ou seja, na prática ela fez isso, mas ela não é considerada pecadora ou suicida. Ela tem parte no mundo vindouro, a gente sim vai fazer coisas por ela. Vamos tentar entender isso? Então vamos lá. A gente sabe que a gente tem que aprender do que está na Torá. Tem algum caso de suicídio? Na verdade tem mais de um. Eu vou trazer o primeiro, que ele tem algumas peculiaridades, o segundo é propriamente dito suicídio. Então vamos lá, o primeiro caso é do rei Shaul, o rei Saul. Rei Saul é tratado como um grande tzadik, um grande justo. E o que acontece com ele? Ele recebe uma informação divina, né? Se você lembra, ele foi procurar uma feiticeira, ela traz a alma do profeta Samuel, que fala para ele: a sua vida será encerrada na guerra contra os filisteus. Então ele vai, mesmo assim, ele busca guerrear, ele pede perdão a Deus, mas ele é ferido gravemente. Ele está realmente numa situação dramática, ele sabe que ele vai morrer em poucos instantes. Só que ele tem um medo. Qual o medo que ele tem? Que ele será aprisionado pelos filisteus, que ele será torturado e usado como um instrumento para acabar com a moral e causar desespero ao povo de Israel. E ele sabe que se isso acontecer, o número de perdas de vidas que vão acontecer no povo de Israel será muito maior. Então o que ele faz? Ele pede para aquele jovem que está lá com ele: por favor, me mata. Quase um suicídio, lembra muito pra gente o caso da eutanásia, mas toma cuidado, eutanásia é aquela situação que uma pessoa, ela tá numa situação terminal, uma doença terminal, alguma coisa terminal, ela não tem cura, muitas vezes ela está sofrendo, e tem pessoas que pensam que é permitido desligar o aparelho de respiração, a comida. Isso a Torá não permite de forma alguma. Tá? Há que tomar muito cuidado com isso e há que se consultar com rabinos especialistas, porque a gente está dentro da categoria, né, de vida e morte. Então são coisas muito, muito sérias, não são decisões levianas que uma pessoa pode tomar. Mas no caso do rei Shaul, veja bem, todos os sábios dizem que o ato dele foi correto, porque a morte dele, naquele momento, evitou muito mais mortes que viriam se ele realmente fosse aprisionado pelos filisteus. Então ele fez um ato correto. Outro caso aqui é propriamente dito de suicídio, e você vê quase Deus concordando com isso. Na verdade, dá para entender do contexto que foi assim. Sabe a que eu estou me referindo? Sansão. Se você lembra, Sansão foi traído pela sua esposa, e aqui não traição a nível sexual, e sim a traição a nível de que ele revela um segredo para ela, ela conta para os inimigos de Sansão, que na verdade fazem parte do seu próprio povo, e ele é aprisionado, e começam a bater nele, começam a torturar ele, e ele faz uma prece para Deus. Ele fala: Deus, por favor, deixa eu fazer a vingança dos meus olhos
que me tiraram. Devolve a minha força pela última vez para eu poder também salvar as pessoas do povo judeu. E Deus dá essa força para ele e nesse momento ele destrói o lugar, aquela casa, todo aquele lugar onde eles estavam e haviam milhares de filisteus, todos eles são soterrados. O próprio Sansão vai falecer nesse episódio, ou seja, quando ele fez esse ato de destruir aquelas partes que estavam segurando toda aquela construção que existia, ele morre, mas junto com ele morrem milhares de inimigos. Ninguém chama ele de suicida nesse caso, você vê que Deus dá a força para ele. Por quê? Porque a morte dele acaba salvando a vida de milhares de pessoas que seriam mortas, assassinadas por guerra que essas pessoas fariam. Então aqui a gente está vendo que existem casos que uma pessoa pode cometer suicídio. Por favor, a gente não vai tomar aqui decisões, como eu falei anteriormente, esse caso pode, eu vi no YouTube do Rabino. São casos que necessitam serem perguntados e estudados profundamente. A gente está tratando de vida e morte. Mas se eu trago um caso parecido com esse, tá? Eu sei que a gente vê de vez em quando em filme, mas são coisas que aconteceram na vida real. Por exemplo, espiões, que eles são aprisionados e o motivo agora que as pessoas querem pegar ele é torturá-lo e para que ele vá revelando o nome de toda a rede de espiões e eles querem aprisionar todos e matar a todos. Então, se ele se deixar ser aprisionado dessa forma, pode ser que ele mesmo sabe que ele não vai aguentar a tortura e vai acabar revelando nomes e nomes, às vezes até de pessoas que ele ama muito. Então, ele tem não somente a permissão, ele vai ter o dever de dar sua vida, de tirar sua vida, na verdade, de cometer o suicídio para não causar a morte de tantas outras pessoas. Independente se ele as ama, tá? Mas muito mais ainda são as pessoas do time dele. Então a gente vê aqui um caso especial que ele é até bíblico, como você acabou de perceber. Porém, existe um outro caso. O caso de pessoas, por exemplo, que estão em depressão. E aí, nesse momento de desespero completo, essa pessoa tira a sua própria vida. Ela estava num momento de profunda tristeza, ela não vê esperança nenhuma e ela comete, Deus me livre, o suicídio. Diz a lei judaica, diz a Cabalá, essa pessoa não é considerada suicida. Na prática, ela fez isso, mas na alma dela não entra esse pecado. Por que não? Porque é considerado que ela está fora do seu controle normal, ela está fora das suas faculdades mentais normais. Então é como se ela fosse obrigada a fazer esse ato. E quando uma pessoa é obrigada a fazer um ato assim, contra a sua vontade, tá? Uma parte da mente controlou ela e levou ela a fazer isso, então essa pessoa não tem culpa, então significa que ela tem parte no mundo vindouro, a gente reza por ela, a gente faz mitzvot e preceitos para a elevação da alma dela, a gente dá tzedakah, caridade em elevação da alma dessa pessoa e tudo mais. Às vezes tem pessoas que têm um tipo de desespero, que naquele momento não é nem depressão, mas ela entra em desespero ou porque ela perdeu muito dinheiro. Infelizmente tem pessoas que pensam que elas perderam muito dinheiro, acabou a vida delas. Tem pessoas que podem entrar em desespero porque elas perderam a pessoa amada, com razão, sem razão, e elas pensam que a vida não tem mais sentido. Ela, mais uma vez, ela está fora de si. É importante saber algo muito curioso. Deus, diz a Cabalá, ele dá força do tribunal rabínico julgar, e o que o tribunal rabínico julgar aqui embaixo é o que vai valer no tribunal celestial. Então, na prática, a gente sempre busca julgar essa pessoa favoravelmente, ou até mesmo quando isso é muito difícil, considerar que nos últimos momentos ela se arrependeu daquilo que ela estava fazendo, porém não tinha volta. E assim a gente não considera essa pessoa suicida, e todos, como eu falei, todas as homenagens, tudo que a gente vai fazer por essa pessoa, a gente tem obrigação, os familiares têm obrigação e os amigos também. Então a gente aprende aqui
todo esse tema muito sério, que é o tema do suicídio, da gente entender que a nossa vida tem um propósito e eu não posso abreviá-la, e a gente aprende os casos que são exceção e desses casos também um ensinamento que o ser humano não deve se desesperar, porque existe um Deus que Ele é o Todo-Poderoso e Ele pode trazer cura e Ele pode trazer soluções que um ser humano normal nunca saberia disso.